O feminismo, ele tem crescido muito e a mulher, ela não tá mais aceitando ficar em relacionamentos que ela não tá se mantendo feliz. Até com a própria Lei Maria da Penha, que garantiu ali o direito da mulher pela violência doméstica, garante direitos diferenciados quando acontece a violência doméstica. A mulher, ela tá ganhando força para poder, às vezes, sair de um relacionamento abusivo, sair de um relacionamento que ela sofre, que o homem agride ela, para poder ter a sua própria independência. Até a questão também do divórcio, que a gente teve agora esse ano, foi comemorado 10 anos da emenda constitucional do divórcio direto, em que a gente não precisa mais do prazo da separação. Então, a pessoa casa hoje, pode separar amanhã. Antigamente, a gente tinha o prazo de 2 anos. Também foi uma revolução assim, para as mulheres, que elas podem ter esse direito de pedir o divórcio e ter também o direito de garantia da guarda dos filhos e ter toda essa gama do direito das mulheres representado. A união romantizada, ela tem lá todo sentimental e tal, mas na área jurídica há necessidade da precaução, né? Tanto Sim. na questão de quando, sei lá, uma das partes é muito bem sucedida, vem de uma família abastada, uma coisa do tipo, e a outra não. Então sempre há aquela precaução em relação principalmente a bens. Sim. Eu acho que até muito mais a bens do que a filhos, muitas vezes, lamentavelmente. E há como se precaver, e há juridicamente funciona e é legal essa precaução? Bom, assim, quando a gente fala de casamento, mas também tanto para união estável, se a pessoa vai casar agora e não fala qual regime de bens a pessoa quer, então vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens, assim como para união estável. Então, se a pessoa está convivendo numa união estável, mesmo que não tenha contrato, vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens, que quer dizer que todos os bens adquiridos onerosamente durante a união vão ser divididos entre os cônjuges. Então, onerosamente, porque os bens que vierem, por exemplo, por doação ou herança, não serão partilhados. Mas também existe a possibilidade dos cônjuges ou dos companheiros eles realizarem um pacto antinupcial antes do casamento. Então, antes do casamento, eles podem definir o que eles bem entenderem no pacto. Tá? Então, assim, a pessoa pode definir que não vai ser dividido nada, optar pelo regime da separação total de bens. Bem como a gente tem casos, né, que vamos fazer um exemplo, que o homem às vezes tem bastante patrimônio, a mulher não tem, daqui a pouco faz um contrato, olha, vamos fazer uma divisão de bens, mas se a gente vier se divorciar, eu te dou um carro, ou te dou um apartamento. A gente tem muitos casos assim, que fazem esse tipo de contrato. Até assim, dentro do pacto antinupcial, a gente pode até estipular cláusulas por violação do dever de infidelidade. Então, acho que às vezes as pessoas não sabem, ninguém faz isso, né? Mas, eventualmente, se alguém quiser fazer uma cláusula pela violação, se o meu marido me trair, ele vai ter que me pagar uma indenização de 10 mil reais, até isso. Então, as partes, elas são livres dentro do casamento para poder pactuar, antes da realização do casamento, claro, no pacto antinupcial, o que elas bem entenderem, desde que não seja contrário à lei. Então, pode ser feito até um acordo sobre a guarda dos filhos dentro do pacto antinupcial. Podem acordar o que bem entenderem. Então, na verdade, antes de casar, claro, as pessoas elas têm que ter a informação para poder escolher o regime de bens, porque não é bem assim, às vezes a gente chegar lá no cartório e escolher o regime da comunhão parcial, porque futuramente pode ter uma consequência negativa, não é? E pode passar a ideia, quando se propõe ou se realiza um pacto prenupcial, a ideia de frieza, mas na verdade se trata de usar um pouco da razão também, claro, neste momento de grande emoção que é o casamento, porque eventualidades acontecem, porque, sei lá, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E essa precaução me parece algo ajuizado, né? A se fazer. Parece que na hora, quando você faz, parece que você já está pensando em separar. Né? Sim. Essa questão eu vejo que as pessoas no Brasil, em geral, elas não gostam de pensar, né, numa eventualidade de uma separação, bem como as pessoas têm o preconceito de fazer até testamentos, porque as pessoas não gostam de pensar na morte. Então é uma questão de se pensar, principalmente quando as pessoas têm bens. Quando as pessoas não têm, então não tem muito o que se falar, mas quando tem bens anteriores ao casamento,
Então, é viável que a gente faça uma proteção patrimonial, um planejamento matrimonial, para que não venha a sofrer problemas futuros, não é? Porque às vezes a escolha do regime de bens ela pode ter consequências jurídicas bem grandes no momento do divórcio ou de uma separação. Então, por isso também que a questão da união estável também, quando se faz o contrato da união estável também, os companheiros têm o direito de escolher qual vai ser o regime e como que eles vão querer que seja administrados os bens na constância da união estável ou do casamento. E há uma forma de se quebrar algum desses regramentos ou de se conseguir algum direito extraordinário, por exemplo, para a mulher, já não é mais uma realidade tão comum, mas ainda existe aquele fato de que o homem trabalha e não quer que a mulher trabalhe. E aí a mulher fica em casa e ela vira dona de casa e não consegue experiência e não adquire essa rede de contatos para trabalhar e acaba que separa e aí ela não tem um suporte financeiro para a vida e para criar os filhos e tal. Há como, desculpa, mas há como quebrar algum regramento anterior ou conseguir um direito extraordinário? Na verdade, assim, a gente tem duas questões aqui. A gente tem a questão dos alimentos para os cônjuges, tá? Que é uma questão que às vezes as pessoas têm bastante dúvida. Então, quando dá separação, a gente pode estipular o pagamento de alimentos em favor dos cônjuges nessas situações em que fica comprovado que uma das partes, no caso geralmente a mulher, ela não tem condições de se manter sozinha naquele momento da separação e ela acaba tendo direito a receber os alimentos do homem, mas por um período transitório. Então, na verdade, o juiz vai analisar, vai dizer, olha, 2 anos é o tempo suficiente para te receber essa pensão e poder te reerguer dessa separação, te colocar no mercado de trabalho, mas levando-se em conta a idade também, porque, na verdade, se for, vamos supor, uma mulher mais velha de 80 anos, a gente tem o pressuposto de que ela não tem mais como trabalhar. Então, nesse caso, às vezes a gente mantém a pensão do pagamento do homem, né, no caso, até o resto da vida, não é? Então, na verdade, a gente tem o princípio da solidariedade familiar e da mútua assistência entre os cônjuges. Então, na verdade, mesmo que eles tenham terminado o relacionamento, ele ainda tem o dever de prestar uma certa assistência, porque, por outro lado, a mulher abdicou da vida dela pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado da família e tudo mais. Mas aqui também a gente tem uma questão importante a ser falada sobre o regime da separação total de bens, que a gente estava falando sobre regime de bens. Embora a gente possa ter uma questão, o casal pode ter casado, vamos supor, pelo regime da separação total de bens, e a mulher não venha receber nada na hora do divórcio, se ela conseguir comprovar que de alguma maneira ela ajudou na aquisição daqueles bens, a gente pode ter não vai ser uma divisão total, mas ela vai ganhar uma indenização maior se ela conseguir comprovar que ela de alguma forma ajudou para a aquisição daqueles bens. Certo. E a gente sempre fala uma separação, pensão para a mulher, ou enfim, a destinação de algum bem para a esposa. Existe o contrário também? Eu sou casado, me separei da minha esposa, mas ela trabalha e recebe muito melhor que eu. Sim. E eu recebo pouco, e aí eu quero uma pensão pela nossa separação. É que assim, a questão da pensão, é uma análise que se faz caso a caso, não existe uma fórmula pronta da pensão. Porque, como eu falei, na verdade a gente estava falando da mulher que ela não trabalhava. Agora, se a pessoa trabalha, se ela tem condições de se manter com uma mínima dignidade, daí o juiz é difícil de conseguir dar. Porque a gente tem aqui, a pensão alimentícia, ela é baseada no trinômio que a gente fala, a necessidade, a possibilidade e a razoabilidade. Então a gente analisa a necessidade de quem requer, se a pessoa que está requerendo ela tem realmente necessidade de receber aquele valor, a possibilidade da pessoa que paga, se a pessoa que paga ela tem possibilidade financeira de arcar com aquele valor e, é claro, a razoabilidade, porque na verdade a pensão alimentícia ela não tem como intuito enriquecer aquele que recebe o valor. Então a pessoa que recebe ela não vai receber a pensão para ostentar uma vida, ela vai receber a pensão para poder viver e ter garantidos os seus gastos com a vida diária, como alimentação, vestuário, aluguel, água, luz, todos esses encargos que a gente tem.
Assim como quando a gente fala em pensão de pai para filho, a gente tem que observar também que o filho viva na mesma condição financeira do pai. Que o pai, esses dias eu vi até numa notícia que o pai não pode comer sushi enquanto o filho come sanduíche. Né? A gente tem então essa razoabilidade ali da questão da pensão alimentícia. Mas a pensão para os cônjuges, elas têm via de regra natureza transitória. Tá? A gente vai analisar o caso em questão, mas via de regra elas têm a natureza de ser determinada por um período de tempo. O que determina o valor mínimo a ser pago, diferente por quem vai pagar, né, a pensão, pensando em filhos? Que, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, e aí a gente separa o que acontece, o que determina este valor que deverá ser pago. Bom, essa é realmente, eu acho que é o recorde de perguntas que eu recebo. Tá? Então todo mundo quer saber qual é o valor da pensão, qual é o valor da pensão, e eu digo, não tem valor certo, porque a gente vai analisar, via de regra, assim dizendo, a gente entende que pode ser 30% do salário, tá? 30%. No caso de pai para filho, outros casos vai ser outros valores, mas pensando de pai para filho, a gente, via de regra, aplica a regra dos 30%, mas se o pai receber um salário muito elevado, daqui a pouco a gente pode aplicar 20%, pode aplicar 25%. Agora, se é uma pessoa que recebe o salário mínimo, a gente pode aplicar 20% do salário mínimo ou 30%. Então, na verdade, é aquilo que eu falei, a gente vai trabalhar sempre nesse trinômio, a necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga e o critério da razoabilidade para que se encontre um critério razoável para os dois. Então, não existe um valor pronto da pensão alimentícia, a gente tem que analisar todo um conjunto de elementos que possam nos dar qual que seria um valor razoável a ser pago. Certo. Tem uma questão que já é de algum tempo, na verdade, se falou na época, se tornou muito polêmica e popular também na época, não sei se está sendo aplicado, porque o Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega, que é a questão da guarda compartilhada. Sim, essa é uma questão importante da gente conversar também, porque também, antigamente a gente tinha a regra da guarda unilateral, que é a guarda, geralmente, eu falo às vezes geralmente porque a gente vê muitos casos, né? Geralmente a favor da mãe, que o pai tinha aquele direito de conviver com o filho cada 2 semanas, semanalmente, não é? Então, agora, se eu não me engano, pode ser que seja errado, mas eu acho que foi em 2010 que mudou a lei. A gente tem a regra da guarda compartilhada. Então, quando a gente entra com uma ação na justiça, tem um filho, a regra é que o juiz aplique a guarda compartilhada. Mas agora, se um dos genitores não quiser, se morar longe, sempre analisando caso a caso, né? Daí vai ser aplicada a guarda unilateral, mas a via de regra é a guarda compartilhada, só que a guarda compartilhada a gente tem que observar a questão que a gente não tem matematicamente o tempo do filho dividido entre os pais. A gente pressupõe que os pais possam ter o mínimo de diálogo para que possa ser dividido de forma equilibrada, não é? Então, vai ser dividido conforme for a vida do filho, né? Daqui a pouco a gente pode até ter a guarda compartilhada, o que está se fazendo agora, e se fixa a residência na residência de um dos genitores. Mas, na verdade, a gente aplica a guarda compartilhada para que o outro genitor ele possa ter direito a compartilhar das decisões da vida do filho. Porque se a gente tem a guarda unilateral, é só aquele genitor e guardião que vai decidir as questões. Agora, se é a guarda compartilhada, às vezes muitos pais querem a guarda compartilhada para poder participar ativamente da vida do filho. Como a senhora avalia o andamento da justiça nessa área, na área da família, a evolução da justiça? Praticamente já foi falado, mas de modo geral, assim, como a senhora avalia a evolução do direito da família? Eu acho que assim, o Brasil a gente tem uma evolução muito boa. Até eu estudei um pouco do direito em Portugal, a gente tem, comparando os dois lá, o direito europeu em geral é um pouco mais atrasado do que aqui. A gente tem assim um marco do direito da família, a gente tem a Constituição de 1988, que foi a Constituição Cidadã, que garantiu uma série de direitos. A gente tem ali garantido o reconhecimento da união estável, a gente tem também garantido o reconhecimento da família monoparental,
que é aquela família que é formada por um dos pais e os descendentes. Então essa família ela tem status de família. Assim como ficou uma cláusula constitucional aberta para que se possa reconhecer outras formas de família. Então a gente já tem reconhecimento. Embora a gente ainda não tenha legislação a respeito disso, a gente tem reconhecimento das famílias homoafetivas. Também o STF se manifestou nesse sentido, reconhecendo as uniões estáveis e até garantindo o direito ao casamento. Então, na verdade, a gente não tem lei, não é, que garante o casamento das pessoas do mesmo sexo, mas se alguém for lá no cartório hoje pedir o casamento, os cartórios eles são obrigados a casar com base na decisão do STF com uma resolução do CNJ, que determinou isso, embora a gente não tenha lei. Então, muitas vezes, acontece que o julgador ali, o STF, os tribunais, eles são chamados a decidir questões que a gente não tem legislação a respeito. Porque, na verdade, essa questão da união afetiva, a gente já tem muitos projetos de lei que até agora não foram julgados, não foi decidido. Eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter uma lei nesse sentido, uma mudança na Constituição, alguma coisa, mas às vezes a gente tem até um certo preconceito do legislador. A gente vê eventualmente alguns casos específicos que são semelhantes a isso que a senhora falou, que é o caso da, se não me falha a memória, é gaúcho, que havia um casal e aí eles geraram um filho e o homem definiu que ele não era mais homem e resolveu se transformar em mulher, ou assumir-se como mulher, se transformar. E então passou a ser mulher e conseguiu registrar nome feminino na sua documentação. Só que aí com o nome feminino ele deixou de ser o pai que está lá no documento do filho. E ele conseguiu colocar o nome como mulher no documento do filho. Então aquela criança passou a ter duas mães, e mesmo que na época não tenha sido pai. Na verdade, assim, agora o direito de família, a gente tem tantas coisas assim que mudaram. Então a gente tem essa possibilidade, principalmente nesse caso a gente se chama transgênero, né? Ele mudou de sexo, então tem a possibilidade de fazer essa troca, assim como a gente tem a utilização crescente das técnicas de reprodução assistida. Então, às vezes a criança, um casal homoafetivo de mulheres tem um filho, e daí são duas mulheres, elas conseguem registrar aquele filho com duas mães, ou um filho de um casal que tenha dois pais. Assim como a gente tem também a possibilidade da pessoa ter 3 pessoas na sua certidão de nascimento, não é? Então a gente já vamos falar agora sobre a questão da socioafetividade também, que tem sido reconhecida. Então a gente pode fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva também, quando a gente tem a chamada posse do estado de filho, quando o filho vive como se fosse filho daquele pai ou daquela mãe, e a gente pode ter reconhecido. Inclusive pode ter, por exemplo, uma mãe e 2 pais numa certidão de nascimento. Então a gente saiu daquele direito de família engessado que a gente tinha antes e passamos para umas regras mais flexíveis, porque na verdade o que eu falo sempre é que a gente busca o reconhecimento da dignidade das pessoas, a manutenção dos vínculos de afeto e também a não discriminação, não é? Porque uma família formada por 2 mães não tem por que ser discriminada a ponto de uma das mães não poder ver reconhecido o seu direito de ser mãe daquela criança, porque biologicamente a criança tem um pai e uma mãe. Então, na verdade, o que a gente tem ali? A gente tem amor naquela família. Não difere nada numa família que tem um pai, uma mãe e um filho, uma família que tem 2 mães, ou uma família que tem 2 pais, ou uma criança que até pode ter 2 pais e uma mãe. Então, na verdade, o direito de família a gente busca sempre a manutenção dos vínculos de afeto, a manutenção da dignidade das pessoas. Então, por isso que a gente tem uma maior flexibilização assim, nas searas do direito. Por meio dessa indicação aí do CNJ e decisão do STF, a união afetiva foi possível com concretização dos cartórios e tal, a oficialização desse matrimônio. O direito dessas pessoas vale tanto quanto para um casal heteroafetivo? Eu pergunto em relação a planos de saúde, a questão previdenciária. Sim, foi tudo equiparado. É o mesmo casamento.
Só a diferença é que a gente não tem lei ainda nesse sentido, mas assim, o STF acabou suprindo uma falta do legislador, né, que até hoje não foi suprida. Isso já faz o que eu acho que essa decisão do STF foi de 2018, e a gente já um pouco antes. 2017. Se eu não me engano, acho que foi em 2016 ou 2017 ali que a gente teve essa decisão e graças a Deus, não é? Pelo menos alguém conseguiu fazer alguma coisa nesse sentido, porque às vezes a gente tem muita lei sendo feita e muita lei que não tem nada a ver e as leis que deveriam ser feitas não são. Então a gente está aguardando ali uma posição do legislador, mas enquanto isso a gente utiliza então a decisão do STF e essa resolução do CNJ para que os cartórios realizem os casamentos, a união estável e que surta todos os efeitos jurídicos equiparados ao casamento. São 9h42. Nós queremos agradecer, doutora Natália. Muito obrigada. Nós tínhamos falado em conversar meia hora, nós estamos uns 40 minutos e passou rapidinho, porque vamos falar mais. Né? Então fica já um convite para uma outra oportunidade de retornar aqui.